Fala, meus irmãos, eu vou contar a experiência que eu tive há 7 anos atrás, lá em 2017, e Deus sempre ficava todos os dias me pedindo para fazer esse vídeo. Eu nunca tive coragem de contar isso para ninguém. Só que hoje, devido a tudo que vem acontecendo no mundo afora por aí, essas rumores de guerra, essas coisas que vêm acontecendo, eu me sinto na obrigação de falar a experiência que Deus teve comigo naquela época, e para que outras pessoas saibam, quando isso acontecer com você, quem é que está falando com você, tá bom? Então, assim, em 2017 eu ficava andando por aí vendendo minhas coisas e tal, quando eu parei lá na Praça do Emop ali, mais ou menos, e estava lá com o irmão Léo. E irmão Léo começou a falar de Deus para mim, fala que Deus libertou ele do crack, falando das experiências dele, que todo domingo passava 4 irmãzinhas lá na onde ele ficava usando as drogas, e perguntava se ele queria aceitar Jesus, e ele dizia que não, mas teve um domingo que ele disse: eu vou, se essas irmãs passar hoje e perguntar de novo, eu vou aceitar. E ele disse que quando essa irmã passou e falou para ele que se ele queria aceitar Jesus, ele disse: hoje eu quero. As irmãs fizeram a oração por ele, e ele disse que nada sentiu, mas quando foi à noite, ele disse que à tarde roubou, foi à tarde e à noite foi comprar crack. Quando ele comprou o crack amargou, feito fel na boca dele. Então, assim, ele disse, fica sem entender, né? Ele disse, o cara me enrolou e tal. E quando foi depois, ele pegou, roubou de novo e foi comprar mais crack. Ou pedia, ele disse que eu roubava ou pedia, ele foi comprar mais crack. Quando comprou mais crack com outra pessoa, o crack amargou de novo na boca dele. Ele contando essas histórias para mim, eu fiquei achando interessante, né? E ele contando que depois disso, decidiu de uma hora para outra que não ia mais usar crack, foi lá e pegou, comprou água para vender, começou a vender água. Ele disse que não sabia de onde vinha tanto cliente para ele, então vender água. Depois ele começou a vender pipoca também, juntou um com o outro. E ele disse que era tanto cliente que ele teve que comprar uma carrocinha depois. E ele foi lá, comprou uma carrocinha e começou a vender e tal. E a mãe dele pegou, ele ligava para ela para pedir dinheiro, para querer investir no negócio dela. Só que ela não acreditava nele porque ele era usuário de droga, né? E Deus tinha libertado ele, mas ela não acreditava. Então, assim, ele começou a contar a experiência dele, né? Tal. Aí ele disse que colocou lá na prefeitura de Camaragibe o nome dele, ganhou um apartamento e tal. E essas coisas daí ele começou a me contar e eu fiquei achando interessante, né? E depois ele começou a falar coisas da minha vida lá, pessoal, dizendo que eu só não aceitava porque eu gostava de festa, que eu não queria deixar isso, que eu não queria deixar o mundo, porque isso daí é muito prazeroso, e realmente é. Então, assim, ele começou a falar de coisas que da minha vida que só eu que sabia. Então, depois, quando ele falou isso, aí ele disse, uma vez a minha mãe me ligou agora, há pouco, dizendo que ia me dar um carro. Isso aí nessa coisa de Deus, não, que não sei o que e tal. E eu dizendo, isso é mentira dele. Eu no meu pensamento, isso é mentira dele. A pessoa se libertar de crack, assim, dessas coisas, isso é conversa dele. Eu na minha mente, né, pensando tal. Então, quando foi com menos de 10 minutos, a mãe dele liga para ele, ó, eu comprei um carro aqui pra tu, é pra tu vir aqui pra São Paulo pra tu buscar o carro e tal. Eu, que onda, velho, esse cara tá falando isso tudinho aqui agora. Ele começou a chorar na minha frente lá, né, tal. Aí quando foi depois, ele pegou e disse, bora aceitar, não sei o que tal. Eu disse, pronto, vamos aceitar, eu quero aceitar também. Aí aceitei, ele chamou mais 3 amigos dele e fizeram a oração lá por mim, no meio da rua, assim, de lá do Emop lá. E quando ele fez essa oração, eu senti como algo gelado entrando dentro de mim, da cabeça aos pés, que eu estava de olho fechado nessa hora, e saiu bem rápido. E quando isso aconteceu, eu fiquei sem entender, né? Eu não falei para ele nada na hora, não. Só que depois eu peguei minha motinha e fui embora. A partir daí eu já comecei a escutar vozes. Apaga aqueles vídeos, porque quem me conhece sabe que eu tinha muito vídeo de fuleiragem no celular, né? Então, assim, eu tinha mais ou menos 700 na época. E a voz, apaga aqueles vídeos, apaga aquelas músicas, apaga aquilo tudo, aquilo não tem futuro e tal. Enquanto eu não apagava, a voz estava ali no meu pé do vídeo falando, pedindo para eu apagar. E eu ficava sem entender, né? Aí fui lá, apaguei, a voz parou de falar disso. Tipo, pessoas chegavam depois com cerveja na minha cara. Quem sabe, todo mundo sabe, gosta de cerveja, né? Fregava a cerveja assim na minha cara. Eu não tinha vontade nenhuma de beber, eu não tinha vontade nenhuma de fazer mais nada que era do mundo.
Então assim, minha esposa começou a estranhar, né? Dizendo, mas rapaz, tu não quer mais ir para festa não, por quê? Eu dizendo, não, estou sentindo mais vontade de ir para festa, de nada disso não. E daí por diante começou, né? Se vocês forem olhar nas minhas redes sociais, eu só fui depois que eu me afastei. Mas antes disso, eu não ia para festa, eu não fazia nada disso. Só que o que é mais interessante, vocês vão entender agora. No outro dia, eu comecei a vir com minha esposa na moto, porque eu tinha pegado ela do trabalho dela, e quando a gente estava passando numa avenida lá de Boa Viagem, aí a voz disse assim no meu ouvido, puxa para a esquerda, buzina e freia. Eu puxei para a esquerda, buzinei e freiei nesse tempo, e quando eu fiz isso, veio um carro em alta velocidade e freou do meu lado, saiu se arrastando o pneu. Aí eu parou assim, a mulher botou as duas mãos na cara e disse, eita, meu filho, eu ia lhe matando agora, tal. Aí eu falei, não, não se preocupe com isso não, moça, tal. Eu já tinha previsto isso aí já. Ela, não sei nem como você viu, tal. Minha mulher disse, como foi que tu viu essa mulher? Eu disse, não, eu escutei a voz que eu tô te falando comigo. E ela disse isso para mim, que eu puxasse para a esquerda, buzinasse e freasse, e foi o que aconteceu isso daí. Aí a voz pegou e disse assim, pergunta para ela se ela tivesse morrido sem aceitar Jesus, o que é que acontecia. Eu disse, a voz está perguntando, não, eu disse assim, ela não era para eu dizer que era a voz, né? Eu só disse assim, se tu tivesse morrido sem aceitar Jesus, tu ia fazer o que contigo? Aí ela pegou e disse assim, eu não sei, eu disse, pronto. A voz aqui me disse que tu ia pro inferno. Aí ela já ficou cismada, né? Tá, aí começou. A partir daí a gente foi fazendo as coisas e tal. E durante a semana sempre a voz dizia, abre o YouTube. Aí eu ia abrir o YouTube lá, dava aquela música, aquele hino lá. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar. Aí a partir daí começou uma série de coisas. E eu estudando Bíblia, lendo, correndo atrás da palavra de Deus. É uma coisa que tu não sabe explicar de onde vem, sabe? Se tu só quer fazer aquilo, tu só quer correr atrás, escutar a palavra de Deus. Por isso que se diz o primeiro amor. Então, quando isso aconteceu, nem eu entendia porque Deus estava fazendo aquilo comigo, né? Porque um pecador que era um cara que só vivia em festa, que muitas vezes desobediente em muitas coisas. Então, assim... Mas só que depois você entende que Deus gosta de pegar os loucos para confundir os sábios, né? Então, quando isso aconteceu, no sábado, eu acho que eu fiquei até 2 horas da manhã, foi isso mesmo, no sábado. Eu fiquei até, e a voz me falando assim, ela vai aceitar no domingo, ela vai aceitar no domingo, e eu sem acreditar, né? Porque a gente fica desacreditado, porque a gente nunca teve essa experiência, né? Aí quando foi depois, eu peguei, fiquei até 2 horas da manhã no sábado, vendo vídeo no YouTube, aprendendo sobre as coisas, né, tal. E quando foi no sábado pela manhã, eram as 5 horas da manhã, eu escuto uma voz bem alta, Ricardo, Ricardo, Ricardo. Só que era uma voz como se fosse grave, ao mesmo tempo suave. Aí eu peguei, me levantei, na época a casa ainda não era nem reformada, saí aqui, olhei e tal, não tinha ninguém na rua e tal. Aí eu digo, eu acho que eu era sonhando, é alguma coisa da minha cabeça. Quando eu volto para minha cama, que eu vou voltando para a cama, aí eu só escuto aquela voz bem alta assim, sou eu, Deus. Quando eu escutei essa voz, ó, chega ainda me arrepio até hoje, ó, tá vendo? Aí eu disse assim, sou eu, Deus. Aí eu digo, diga, meu Deus, que é tipo uma voz no seu subconsciente falando com você. Aí ele disse, ó, tá vendo eu quero que você se acorde aí agora, não, que você não vá mais dormir, escove os dentes, coma, e você vai procurar essa igreja daí, ó, que eu tô colocando na sua mente aí agora. Aí ele me mostrou tipo uma fotografia mental, que tinha umas bolas na igreja azul e amarela, que tinha uns cartazes azul e amarelo e tal. Ele me mostrou a foto e ele disse, você vai ter que contar tudo isso para sua esposa antes de você ir para a igreja. Aí eu peguei, acordei Paulinho, disse, Paulinha, Deus falou comigo aqui agora e eu vou ter que me levantar, vou escovar os dentes, vou procurar uma igreja que ele está dizendo que vai ter uma festa lá tal. E quando isso aconteceu, eu peguei, saí de casa e peguei e disse para ela tudo, né? Só que antes de eu sair, a gente tem um caderno amarelo que ele pediu, ela disse para mim que a menstruação dela tinha acabado de descer e tal. Ela disse, não, acabou não, anote lá atrás da última folha do caderno que ainda vai descer. Eu
anotei, não falei nada para ela, fui para a igreja. Aí quando eu chego lá, do jeito que que Deus tinha me falado, na igreja tava as bolinhas com tudo lá na igreja, com as festas, a bolinha amarela e azul, os cartazes amarelo e azul, eu fui lá e mandei a foto para ela. Aí quando ela viu a foto em casa, ela ficava, como é que tu escuta isso? Eu também quero escutar, tal. Aí eu disse, Paulo, eu não sei não, é uma coisa muito diferente de tudo que eu já passei na minha vida até hoje, e é muito interessante. Então assim, a partir daí eu comecei a ver que era a voz realmente de Deus que falava comigo, do Espírito Santo, né? Então assim, eu peguei e à noite ele disse, você vai vir à noite para essa igreja com ela, viu? Tá certo. Aí eu, do jeito que Deus me pediu, eu fazia, né? E quando foi à noite, a gente foi para a igreja e tal, eu e ela foi, e quando chegou lá, na hora que o pastor pergunta quem quer aceitar Jesus, eu só fiz dizer assim, Deus, pega um pouco dessa presença do Espírito Santo que eu estou sentindo e transmite para ela. Ela saiu lá de trás, do banco de trás, começou a chorar do meu lado e de onde estava até lá na frente aceitou Jesus e voltou chorando. Aí ela disse, ô amor, é uma coisa que eu não consigo parar de chorar, não consigo parar de chorar. E eu calado e no meu pensamento, né? Não se preocupe não, que eu já sei o que é já, porque eu tinha pedido para Deus, né? E tipo assim, ela saiu chorando, voltou chorando e aquela coisa toda. Aí tipo, a partir daí, ela não ficou sentindo a mesma coisa que eu. Mas ela também perdeu toda a vontade de ir para a festa, ela também perdeu a vontade de muitas coisas do mundo, ela também perdeu. Então assim, até hoje, se a gente foi para 2 festas, mesmo depois que se desviou, foi muito. Mas por que depois eu cheguei a me desviar? Antes disso, eu vou contar outra coisa que foi muito interessante, logo pouco tempo disso, que aconteceu. Aí, tipo, a gente começou a ir para a igreja, tal, tinha um meu vizinho aqui atrás também que ia junto comigo para a igreja. E quando a gente chegou da igreja nesse dia, eu e ele, outra vez, esse já foi outro dia, ele pegou e a gente tava ali na frente de casa e viu uma mulher com um menininho no braço chorando, né? E esse menino que tava ali chorando no braço dela era o filho dela. E eu não conhecia, quem conhecia era o meu vizinho, que eu era novo de chegada aqui no bairro, e a voz do Espírito Santo, ora por ele, ora por ele, ora por ele. Ela fica assim no seu subconsciente, ora por ele, eu sem querer orar. Eu digo, eu não vou orar não, que eu nunca orei por ninguém, eu vou orar para quê e tal. Aí quando pensar que não, o Espírito Santo vai incomoda meu amigo também, Tiago, e a gente foi lá e orou pelo menino. Aí ele disse, bora orar pelo menino, Ricardo. Eu disse, bora. Aí a gente pegou, botou a mão pro lado do menino, começamos a orar. E quando a gente começou a orar pelo menino, eu, do mesma frieza que quando eu aceitei Jesus, eu sentia saindo assim do meu braço, como se tivesse algo passando a mão gelada no meu braço. E eu começava a me arrepiar todinho com aquilo, e a gente orando para o menino ficar bom. E por incrível que pareça, a gente fez a oração, tal, no outro dia ela foi para casa e pela manhã a mãe dele liga para a Tiaga agradecendo para a gente, dizendo que o menino dela ficou curado e tal. E eu disse para ela, não agradeça para mim não, agradeça para Deus, que quem curou ele foi Deus, a gente apenas só foi o intermediador. Então assim, é uma coisa, pessoal, que é sobrenatural de tudo que eu já vi na minha vida, entendeu? Por que eu estou contando essa história só hoje? Porque eu não gosto de aparecer, eu não gosto de gravar vídeo. Quem me conhece sabe que eu tenho muita vergonha de fazer tudo isso. Só que, por que eu estou fazendo? Porque eu estou vendo que se eu não contar essas coisas que Deus fez de bênção na minha vida, na vida de muita gente, e muita gente não vai saber o que é a voz do Espírito Santo quando está falando com ele, então assim, por isso que eu resolvi fazer esses vídeos para postar. Mesmo que eu fracione ele aqui em pedaços, mas eu vou postar um atrás do outro para ficar tipo um stories mesmo. Não estou querendo like, não estou querendo curtida, é só minha experiência de vida com Deus que eu quero passar para vocês, para que um dia, quando vocês aceitarem Jesus de verdade, vocês não possam fazer o que eu cheguei a fazer, que é fazer coisas erradas aos olhos de Deus e perder o dom de escutar o Espírito Santo, porque não tem e não vai ter
nada melhor do mundo do que você escutar a voz do Espírito Santo. Eu digo até hoje, não tem dinheiro, acho, do mundo que vá pagar essa voz que você escuta. Quando você tem o prazer de escutar a voz do Espírito Santo, não vai ter nada melhor do que isso. Então, assim, zele por ela quem conseguir. Eu aceitei Jesus de novo, novamente, mas não consegui escutar a voz como da primeira vez. Por enquanto, estou buscando isso, estou buscando a Deus para ver se Ele volta a falar comigo como antes, mas eu não sei da vontade de Deus, né? Então, assim, e isso é só algumas das pequenas experiências que eu tenho com Deus. Eu vou fazer mais vídeo falando de outras experiências.